Aí galera que curte engenharia clínica, hoje o nosso primeiro vídeo do ano. Ele vai ser a continuidade do vídeo que foi feito pela Radimenstein falando sobre fluoroscopia. O vídeo está muito legal e se você não assistiu esse vídeo ainda, clica aqui, vai lá, assiste, porque é importante para entender a segunda parte. E lá no primeiro vídeo tem uma parte muito interessante, aliás, todas as partes são interessantes, mas tem um aspecto importante para nós da engenharia clínica, que é o estudo dos detetores, os tipos de detetores, como é que a gente faz a comparação entre os detetores, resolução espacial, eficiência de detecção quântica, os campos de visão, a influência do tamanho do campo de visão na resolução, os recursos operacionais, memória, roadmap, subtração digital, requisitos regulatórios, não só a NEMA, que é uma organização americana dos fabricantes de equipamentos elétricos, como também da Anvisa. E também aspectos gerais como eficiência do detetor, proteção radiológica, manutenção e controle. E mais uma novidade, que a Radimenstein se comprometeu a ajudar a gente a fazer um vídeo por mês para a gente esgotar os temas de tomografia computadorizada, raio-x, mamografia, ressonância magnética, medicina nuclear e densitometria óssea. Então é isso aí, bora assistir o vídeo e não se esqueça de compartilhar, deixar seu like, porque isso ajuda demais a aumentar a relevância do tema engenharia clínica nas redes. Então, bora para o vídeo. Sejam bem-vindos ao canal de Engenharia Clínica, essa é a parte 2 sobre os equipamentos de fluoroscopia. Meu nome é Renato de Benstein, eu sou físico especialista em radiodiagnóstico pela Associação Brasileira de Física Médica. Na primeira parte, nós falamos sobre os componentes dos equipamentos de fluoroscopia, do tubo, do gerador, filtração, colimação, medidor de radiação, a gradiente difusora, o intensificador de imagens, o flat panel, os componentes eletrônicos, tecnologias como subtração e os requerimentos regulatórios para os equipamentos. Essa foi a primeira parte. A parte 2, nós vamos associar esses componentes dos equipamentos aos modos de operação com relação ao kilovolt, ao MAS, a colimação, a magnificação, a seleção automática ou manual dos equipamentos, fluoroscopia pulsada, cine e contínua, a magnificação, os controles de taxa de dose, baixa, média e alta taxa de dose. Como primeira etapa, falar sobre o modo de seleção, o modo automático chamado AEC, quer dizer, ele controla do gerador, ele controla a exposição automática, o brilho da imagem, portanto ele controla a corrente de filamento, miliampere. Ele também controla o tempo, ou seja, o MAS, e tem um controle do filamento, aí você controla, o equipamento te permite usar baixa, média ou alta taxa de exposição. Então eu vou mostrar alguns exemplos. Esse é o primeiro exemplo, aqui é um equipamento, um flat panel, um equipamento de angiografia, um angiógrafo. Aqui são placas de PMA, de um acrílico, metacrílico, mimetizando um paciente adulto. O que acontece é que quando você aumenta a espessura do paciente, ele vai aumentando os controles de operação no modo automático. Então, em amarelo é a corrente, em rosa é a filtração, verde é o kilovolt, aqui a amplitude, aqui é o tamanho do paciente em PMA. Então, se tem um paciente de um tamanho menor, ou seja, tem menos placas, quer dizer, o MA é baixo, o KV é mantido constante, a filtração é alta, é mantida constante, e esse é o tamanho e amplitude do pulso. Esses parâmetros todos a gente falou na primeira parte do curso. Dali, na medida que aumenta o miliampere, chega uma hora que a dose aumenta, quer dizer, aumenta o paciente, aumenta o miliampere, e daí ele reduz o MA, só que o KV aumenta. E a filtração diminui e a amplitude aumenta. Aí continua aumentando o tamanho do paciente, vai aumentando o MA e depois cai novamente. Consequentemente, a filtração ou diminui ou é removida, aumenta a amplitude e aumenta o KV. Vou ver alguns exemplos práticos disso, da seleção do modo AEC, modo automático de exposição,
Aqui é um exemplo no modo AEC, uma placa de 2 centímetros de espessura de alumínio, um bloco, e daí emite esse tipo de paciente. E aqui é um detetor de radiação, e daí quando você tem uma placa, essa é a técnica, quando você coloca mais uma placa, o sistema automático de exposição aumenta o KV e o MA. Se eu colocar uma terceira placa abaixo do detetor de radiação, a técnica aumenta, mimetizando um paciente de maiores dimensões. Se eu colocar os três, pediátrico, adulto e obeso, quer dizer, eu tenho para o pediátrico essa é a taxa de dose, milirei, paciente adulto, paciente obeso. E o que é importante é isso. Um segundo exemplo é esse, é parecido, mas com uma diferença, quer dizer, uma placa de alumínio, duas placas mimetizando o paciente, aqui é a imagem da placa, técnica, enquanto o medidor de dose, aqui é o medidor de dose. Eu coloco aqui um elemento de maior densidade. Olha o que acontece com a dose. Aumenta o KV, aumenta o MA e aumenta a taxa de dose. E é isso que é importante saber. Um outro exemplo de comandos de operação, o segundo é a magnificação, esse FOV, Field of View, ou campo de visão. Na imagem da esquerda, sem magnificação, quer dizer, eu tenho o ajuste do colimador, aqui é a área, aqui o intensificador de imagens, como a gente falou na primeira etapa, que é o ajuste dos eletrodos, né? E aqui é a imagem. Quando eu seleciono o campo de visão com menores áreas, quer dizer, tem uma campo menor aqui, eu tenho melhor resolução de imagens. Um esquema de ilustração é mais ou menos esse, a esquerda aqui é normal, quer dizer, essas pontinhas do colimador, aqui MAG1 e aqui MAG2, quer dizer, tem uma área menor. Um exemplo de magnificação normal é quando está sem magnificação, aqui é uma magnificação 3, aqui é uma melhor resolução de imagens. E o que eu preciso que vocês entendam é isso que acontece. Vou mostrar alguns outros exemplos. Equipamento telecomandado, equipamento Philips, aqui modo normal. Novamente o ensaio para não irradiar os pacientes. Essa é a técnica, não importa muito o valor. O que importa é que quando você magnifica a imagem, aumenta o KV, o MA e a dose. Aqui é a MAG2. Se eu comparar MAG1 sem magnificação com a MAG2, olha que interessante. Esse aqui tem maior técnica, maior dose. Esse aqui tem mais ruído na imagem. Dá para ver que esse aqui, observando, tem melhor resolução de imagem do que esse aqui. E essa é a relação importante. Um outro exemplo, a seleção do campo de visão, um arco cirúrgico, um arco em C, intensificador de imagem, novamente o ensaio. Esse é o KV, o MA, que passa o MS, né? Quer dizer, aqui, sem magnificação, aqui a dose que mediu. Selecionando MAG1, aumenta o KV, aumenta o MA e aumenta a taxa de dose. E se selecionar a MAG2, aumenta o KV, aumenta o MA e aumenta a taxa de dose. E essa é a relação que é importante. Um outro exemplo interessante é com o equipamento um arco em C, aqui é um flat panel da GE, o tubo está embaixo, tem um detetor de radiação. Aqui é um simulador, é um phantom de pelvis, modo normal, MAG1 e MAG2, quer dizer, a magnificação aumenta a dose de radiação. E isso é importante associar também com a qualidade da imagem, então mostrando isso, uma questão prática, que é um simulador de controle de qualidade, fluoroscopia,
Isso aqui, pares por linha. Como os fabricantes expressam a resolução, é chamado MTE, função de modulação de transferência. Aqui, modo normal, sem magnificação, essa é a técnica, essa é a resolução calculada. Magnificação maior, Mag1, ó, par que tem maior, KV, MA, melhor resolução de imagens, e Mag2, melhor resolução de imagens, quer dizer, tem que ter um compromisso entre uma resolução satisfatória de imagens e a seleção da magnificação para uma dose adequada. O terceiro controle de operação do equipamento de fluoroscopia é o modo contínuo, ou pulsado, ou o modo de aquisição de imagens contínuo, pulsado. Pulsado. Equipamentos mais antigos, angiógrafos, que tinham 30, 15, 7,5 quadros ou frames por segundo. Vou mostrar um exemplo prático, um arco cirúrgico GE. Ele é um equipamento, um flat panel, está redondo porque eu escolhi a imagem. Eu posso adquirir no modo contínuo 15 frames por segundo. Esse é um detetor de radiação. Aqui eu adquiri no modo Magno, quer dizer, 15 frames, essa é a dose. Selecionando metade da taxa de dose e assim por diante. Além do modo contínuo e pulsado, é possível selecionar nos equipamentos o modo da taxa. Porque quando eu reduzo a taxa de frame, reduzo a dose, mas eu posso também estabelecer modo baixa taxa de dose. Baixa taxa, normal, alta taxa de dose. Quando você seleciona a alta taxa de dose com a maior magnificação, você quer ver pequenos detalhes, ou de vaso. Normalmente o adequado é começar daqui, e se você precisar você vai para cá, e daí você muda o modo de aquisição. Qual é a dificuldade que os operadores têm? Esse é à direita é o equipamento Philips, à esquerda também é o equipamento Philips. Tem um outro modo de operação. E a dificuldade é que no bloco cirúrgico tem outros fabricantes, esse é um Siemens. O quarto comando de operação, nós estamos falando sobre fluoroscopia, a colimação, aqui é uma imagem, aqui é uma simulação com um boneco com um fantoma, com a colimação aberta, essa é a radiação secundária. Com a colimação ajustada, a dose é 1/3 menor. Desculpa, ela é 3 vezes menor. Um segundo exemplo, numa intervenção, em um campo menor, uma dose menor. É possível os equipamentos terem o modo Fluor ou o modo Cine. No modo Fluor é a apresentação da imagem, mas não grava. No modo Cine, aquisição digital, as múltiplas sequências. E você seleciona aqui, mas quando seleciona o modo Cine, você tem maior taxa de exposição. Mostrar uma diferença importante, de novamente aquele fantoma de pares por linha, aqui no modo Fluor de baixa taxa de dose, essa é a taxa de dose, então resolução de alto contraste, baixo contraste, aqui o alcance dinâmico. Reparem que tem o melhor contraste, melhor resolução e baixo alcance dinâmico. No modo Cine, olha a taxa de dose que tem. Essa é a primeira diferença. Esse é um angiógrafo da Philips. Aqui, para irradiar o paciente, coloquei um fantoma antropomórfico. Esse é o detetor de radiação, tubo e receptor de imagens, um flat panel. Aqui os comandos de operação desse equipamento, baixa taxa de dose, média e alta taxa de dose. E eu coloquei um detetor de radiação na frente assim, do ensaio, para que o médico intervencionista pudesse selecionar as imagens e entendesse a influência do modo Cine, modo Fluor na taxa de dose. Então aqui é no modo Fluor. Mantido o mesmo campo de visão,
modo de baixa, que é esse aqui, ó. Essa é a taxa de dose KV e MA médio, aumenta a dose. O KV é o mesmo, mas o MA sobe. No modo alto, baixo KV, abaixo MA, mas a taxa de dose aumenta. Isso acontece porque aqueles filtros que nós falamos de compensação, falamos da primeira parte, eles são removidos. Então você aumenta a dose I, interessante que ensine menor, o KV muito maior é MA e maior é a taxa de dose. Um segundo exemplo, no mesmo modelo, aqui no angiógrafo, quer dizer, aqui é o modo de aquisição, aqui é a magnificação. Com essa magnificação, todos no mesmo modo, quer dizer, essa é a taxa de dose. Dali diminuir o tamanho de campo, ou seja, magnifiquei, aumenta a dose, e assim por diante. E aqui no modo cine. O que é importante saber são os fatores que influenciam a dose no paciente, e um deles é fatores geométricos, quer dizer, você tem o paciente, embaixo você tem o tubo, e aqui em cima você tem aqui o flat panel. O ideal é você manter o paciente mais distante do tubo, já que a radiação varia com o quadrado de distância, e o receptor de imagens mais próximo do paciente para evitar sombras, penumbras, qualidade de imagens, que é isso. Então, durante os procedimentos, tem que fazer ajuste da mesa do paciente. Isso é relativamente importante. Aqui é um exemplo simples, mas que relata bem quando tem uma distância do tubo ao receptor de imagens de 1 metro. Do paciente ao receptor, 20 centímetros. Vai dar uma dose arbitrária 1. Obviamente você tem um pouquinho de magnificação, que não está encostado, mas tem um pouco. Na hora que se abaixa a mesa, 20 centímetros, aumenta a dose, aumenta a magnificação, e se você abaixar mais ainda, aumenta a dose e aumenta a magnificação, por isso que tem que tomar um cuidado com isso. Aqui, fatores que influenciam a dose numa cine, quer dizer, você tem aqui 1,80 m, desculpe, 1,10 m, tem uma dose arbitrária, uma taxa de dose arbitrária. Se mantiver a mesma distância, mas abaixar a mesa, aumenta a dose. E se você fizer as duas coisas, aumenta a taxa de dose. Fatores que influenciam, certamente, são fatores geométricos. Aqui é o mesmo ensaio feito pelos físicos Nato Blandi e Felipe. Tubo receptor, que é o flat panel. Quanto antropomórfico, aqui é o detetor de radiação, aqui é 0 graus. No modo automático, quanto passou de KV e MA, e essa é a taxa de dose medida com aquele mesmo sensor. Aqui. A 45 graus tem uma área, uma atenuação um pouco menor, então baixo KV, abaixo MA. E a dose é um pouco menor, mas a 90 graus aqui está o sensor, fotodiodo, Phantom, tubo, receptor de imagens, ao contrário, receptor de imagens e tubo. E a dose aqui, praticamente o dobro. Aumento de KV e aumento de MA. Fatores que influenciam a dose dos colaboradores agora, realmente é uma questão geométrica. Aqui um TEL, quer dizer, um Phantom antropomórfico. Se você tiver na mesa de exames, essa é a taxa de dose. Se você tiver do lado, ó, a diferença. Um fator de 4. Se eu estiver aqui, ó, na entrada, e se fechar a porta, a dose tende a 0. E na entrada aqui, fatores geométricos, essa é a taxa de dose. Um segundo exemplo dos colaboradores, à esquerda, novamente o flat panel, o tubo, o detetor, o paciente. Aqui é um medidor de radiação secundária espalhada, né? Aqui o operador, não importa o valor, mas há uma próximo à mesa, tem essa taxa de dose por hora. Se der 2 passos para trás, a dose diminui.
e mais 2 para trás. A dose é bem mais baixa, então a distância. Fatores que afetam a dose é o EPI, equipamento de proteção individual, ele é para radiação secundária, remove 90% da radiação secundária. Fatores que influenciam é a geometria. De novo, o tubo está aqui embaixo, o receptor de imagens, aqui o nosso paciente, que é o fantoma, esse é o medidor de radiação secundária. Quer dizer, deste lado aqui eu tenho o dobro de radiação do que desse lado. Mas esse é o meu penúltimo slide, o controle de movimentação, são esses aqui, o controle, quer dizer, esse aqui quando você seleciona isso aqui, FOV, esse é o zoom. E aqui é a distância do tubo ao detetor. Esse aqui é a colimação. Esse aqui é a angulação, quer dizer, curve caudal. Esquerda, direita, right and left. Esse é o último slide. Quais são os desafios para o pessoal de engenharia clínica? Certamente é a padronização dos exames junto com os físicos e os engenheiros das companhias. Então, é possível você começar a protocolar um estudo de cardio com baixo nível, com baixa taxa de dose na fluorinacina, menor magnificação, e é um processo que exige fazer isso para todos os exames. Alguns você pode nem habilitar o uso do modo alto, você tem que treinar as diferentes equipes. Depois que você treinar, aí você pode ir aqui baixo, médio e alta, que você pode ir com 25 mg por minuto, aqui 100 e aqui, desculpa, aqui 50, aqui 100. É realmente importante. Aqui um interessante é um caso de um arco em C dedicado à cardiologia, quer dizer, com 30 frames, essa é a taxa de dose. Se você quer levar ele para 15 frames, eu deixo selecionado, você tem a metade da dose, bem importante isso. E esse é realmente uma questão de interface importante entre físicos e engenharia clínica, isso feito pelo Rogério Fachel, quer dizer, conseguiu mapear todos os operadores, hoje tem algoritmos que fazem isso, quer dizer, tinha alguns operadores lá do bloco cirúrgico que usavam os angiógrafos com maior taxa de dose, quer dizer, para operador, daí você pode treinar ou modificar o protocolo, é bem importante. E esse é o maior desafio e que eu acho que é o mais importante para a engenharia clínica, a integração, quer dizer, que é o Rogério Fachel, a física Bruna, e trabalhando com o radiologista intervencionista, o Dr. Felipe, e os dois físicos também, que trabalham no nosso grupo, Felipe Cavalcante e Blani, fazendo simulação para poder treinar os médicos dos hospitais. E à direita é o Silas Carvalho, que é um operador técnico e fez as simulações no Hospital Sabará e no Hospital Samaritano Higienópolis, para arcos cirúrgicos e telecomandados. Quer dizer, essa é a interface importante para poder maximizar a utilização desses equipamentos de fluoroscopia e dos angiógrafos para obter a menor imagem com uma dose adequada, com menor exposição aos médicos. Meu nome é Renato Dimenstein, eu sou físico, estou participando aqui do canal de Engenharia Clínica. As pessoas que tiverem algum comentário ou dúvidas, tem como acessar essa plataforma. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mandar o nosso super obrigado à Radimenstein, especialmente para o Renato Dimenstein, por estar apoiando a gente a levar conteúdo de qualidade para quem quiser aprender mais sobre engenharia clínica. Então é isso aí. E no mais, aquele super obrigado pelo seu tempo. Valeu!